Bom dia! Estamos no nosso segundo dia da série, né, Plano de Artistas. E hoje a gente vai conversar com o Túlio Pinto. Para quem não está, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente avisa 15 minutos antes da gente entrar. A gente avisa lá naquele grupo de WhatsApp. O link está na bio. A série Plano de Artistas nasceu porque no começo desse ano vocês me pediram bom dia, galera. No começo desse ano vocês me pediram para trazer exemplos reais de artistas, né? E como que eles traçavam estratégias, como é que eram os processos deles, como é que eles navegavam pelo cenário da arte, como é que eles se entendiam, né, como artistas nesse cenário, como eles se posicionavam. Então, eu trouxe, essa semana nós temos até quinta-feira, né, nós temos o plano de artistas, e a partir de semana que vem, a gente tem também outros artistas que eu aviso pra vocês mais pra frente. Agora, hoje nós vamos começar com o Túlio. Ele chegou na hora, até. Eu vou chamá-lo, calma aí. Que bom que vocês gostaram, que bom. Quem tava ontem? Fala aí. Túlio tá entrando. Deixa eu ver se eu consegui chamá-lo. Acho que eu chamei. Não chamei, olha eu. Eu não chamei. Ontem a gente falou com a Ju, né? A Ju é muito legal, como ela navega, né? Como ela foi pelos editais, como que ela foi se entendendo como artista. Ela falou muito dessa... Tá gravado, vai ficar salvo, gente. Vai ficar salvo 24 horas. 24 horas não, vai ficar salvo até domingo para vocês verem. Domingo eu tiro do ar. E... Túlio, eu tô te chamando. Eu não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Deixa eu ver se... Às vezes, entrar e sair de novo, se não estiver dando certo. Deixa eu falar com ele aqui pelo WhatsApp. Ver se tá tudo bem. Tô te chamando. Entra e sai, Túlio, pra ver se tá... Deixa eu ver. Enviei de novo a solicitação. Bom, gente, probleminhas, né? Ao vivo nós temos problemas técnicos, mas não tem problema. Vai dar certo. Vamos ver aqui. De qualquer forma, eu vou falar um pouquinho. O Túlio, ele vai ter uma trajetória bem diferente da Ju. Ele vai trabalhar mais com o mercado mesmo, com instituições. Ele vai ter instalações e esculturas maiores, né, assim, de grande porte, grande formato. Estou vendo que tem um monte de perguntas já para o Túlio. Gente, tem um balãozinho aqui de perguntas. Agora sim. Agora sim, peraí. Bom dia. Peraí. Bom dia, peraí que eu tô num Uber. Tá bom, é assim mesmo. É ao vivo. Se não fizesse aqui, eu não ia conseguir fazer, ia demorar muito, sacou? Desculpa, daqui a pouco eu tô chegando em casa, daí fica tudo mais fácil. Fica tudo tranquilo. Muito bem-vindo, Túlio, muito Bri- obrigada. bri- Obrigado a você, Adriana, valeu pelo convite.
Então vamos começar você contando um pouquinho de você? Fala de novo, desculpa que eu apertei no botão aqui, dedo gordo, às vezes me atrapalha. Ah, Conta um pouquinho de você. Se apresenta. meu nome é Túlio Pinto, eu sou natural de Brasília. Eu morei grande parte da minha infância e adolescência no Rio de Janeiro. Vim para Porto Alegre com 19 para 20 anos e aqui permaneci até então. A minha formação em arte, ela se deu. Eu não vou dizer que foi tardiamente, eu vou dizer que foi na hora que tinha que ser, porque antes disso eu fiz publicidade e propaganda na Federal daqui, achando que seria uma saída para o fluxo de criatividade, assim, que eu sabia que eu tinha, mas eu acabei não atuando na área de publicidade. A coisa da arte ela veio bem mais tarde, por consequências do meu histórico de dependência química, assim. Eu Na família eu não tenho artista, eu tenho publicitário. Então eu achava que eu seria publicitário por causa disso, né? Eu não tinha um artista ou não tinha ninguém que pudesse me guiar nesse sentido. Eu desenho desde pequeno, eu sempre fui hiperativo, enfim. Tem algumas histórias que eu posso contar em relação à infância, de coisas que eu fazia, que depois, com o universo da arte sendo desvelado, fizeram sentido para mim, né? Com um pouco mais de maturidade. Mas quando criança eram coisas que eu fazia e que eu não entendia muito bem porquê, ou um sonho que eu tive que foi bem emblemático para mim, que na época que eu sonhei quando pequeno me assustou, mas depois adulto, lembrando do sonho, fez todo sentido. Então o que aconteceu foi isso, eu fiz publicidade, mais frequentei do que estudei na faculdade, mais me droguei do que fiz qualquer outra coisa, né? Era muita festa e muita droga. E aí, num determinado momento da minha vida, eu pedi ajuda, né, dos meus pais, e eu me internei numa comunidade terapêutica durante 9 meses. Tá? Fiquei 9 meses lá, fiz o que tinha que fazer. Essa foi a terceira internação que eu tive. As outras duas foram em clínicas regulares, assim, de ficar 2, 3 meses, sair, ficar um pouco limpo e voltar a usar. E quando eu saí da fazenda foi quando funcionou de fato. E o sobrinho da minha madrinha, ele é arquiteto e ele sofreu durante um tempo de síndrome do pânico. E ele conseguiu fazer com que a coisa desse uma amenizada fazendo curso de pintura no ateliê livre da Prefeitura de Porto Alegre. E ele me falou, cara, eu sei da tua condição, eu sei o que está acontecendo agora, tu tá um pouco perdido, acabou de sair da comunidade terapêutica, eu sei que tu desenha desde pequeno, tu não quer fazer pintura? Porque me ajudou dentro da minha questão. Eu falei, cara, pode ser. E aí ele conversou com a professora, que era um curso que é gratuito, mas tinha que ser feito por entrevista, porque não tinha lugar, o número de vagas era limitado, então era por entrevista. Fiz a entrevista lá com a professora, que foi a Deise Viola na época, e passei. Só que quando eu entrei, a Deise Viola ela foi substituída pela Marilice Corona, que é uma pintora pintura contemporânea de mão cheia, assim, tá? Uma pintura muito cerebral. É representada pela Bolsa de Arte aqui de Porto Alegre, enfim. E a Marilice, ela entrou para dar as aulas dela e ela já veio conversar comigo, sacou? Ela falou, cara, olha só, eu tenho uma sugestão para você, eu acho que você deveria fazer a universidade, faculdade de arte, sacou? Por o que ela estava vendo ali. Ela teve essa conversa comigo e com o Jorge Soledad, que é um artista que é de Porto Alegre, mas mora no Rio de Janeiro, que inclusive dá aula na UFRJ, eu acho. Enfim, aí a gente foi estudar, eu e o Jorge, a gente era amigo de artes da URGS. E aí eu já não era mais tão ingênuo assim, e eu já tinha feito uma pesquisa e descoberto parquilagem. Então eu usei o primeiro semestre do ano que eu entrei na universidade para fazer parquilagem. Daí eu fiz Luiz Ernesto de Moraes, pintura, e fiz Charles Watson, processo criativo. E ali no Charles, então, eu era muito ingênuo na época e eu achava que eu ia ser pintor, sacou? A minha pilha era essa. Só que
com o Charles já começou a ativar umas coisas, mostrando aqueles vídeos de artistas, entrevistas com artistas, pessoas que ele chamava para conversar. Ele já começou a ativar uma potencialidade assim, que estava inerente à minha pessoa e que tinha sido um motivo de brincadeira quando eu era criança. Por exemplo, quando eu era muito pequeno, em função da gente viajar para vir para Porto Alegre passar as férias com a minha avó, ou outras viagens que eu fazia com meus pais, eu coletava pedrinhas assim no bairro onde eu morava, botava na mochila, chegava em Porto Alegre e largava ela nas esquinas, assim, largava ela, você vai viver aqui agora, sacou? Então, tipo, mal é uma brincadeira de criança, mas depois que você tem uma consciência instaurada, assim, você percebe que aquilo ali tem muito mais camada de discurso poético do que simplesmente uma brincadeira de criança. Então, aquilo ali começou a ativar em mim uma potência que estava sendo só despejada na pintura até então. E eu comecei a literalmente me descolar da tela naquele momento, né? E a pintura passou a ser desinteressante para mim. Continuei pintando durante um tempo e, paralelamente a isso, eu fui experimentando as coisas que foram desovar no que é o que eu faço até então, né? Eu acho que basicamente é isso. Basicamente é isso. Aí você foi para a faculdade, você foi começar a fazer escultura. Não, você decidiu. Não, eu entrei na faculdade como pintor. Na época, o currículo ainda tinha a especificidade, né? Então eu era... minha ênfase era escultura. Era pintura. Eu tive uma questão de desavença com uma professora de pintura, o que me ajudou na época a decidir de fato, não, vou largar isso aqui e eu vou para a escultura, sacou? Porque eu já tinha percebido que a pintura já não era mais onde eu me sentia tão confortável assim, né? Ou tão desafiado, enfim, não sei se a palavra é conforto ou desafio, mas essa desavença com essa professora foi um motivo que ajudou a tomar essa decisão que já estava sendo gestada, assim, anteriormente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que não estava no roteiro, mas agora falando dessa coisa de levar pedrinhas, é por isso que hoje em dia pedras no... Não, então, tem a ver com isso sim também. Tem uma relação com isso, porque, na verdade, quando eu fiz o processo criativo, que foi no primeiro semestre, eu comecei a faculdade no segundo semestre. Aí, durante o primeiro semestre no Rio de Janeiro, eu fui colega de um português que chama Nuno Centeno. Ele é galerista hoje em dia, ele estava fazendo um ano sabático no Rio, ele é filho de um pintor português, e o Sobral Centeno, que é o pai dele, ele administrava no Porto, na época, um lugar que chamava Por Amor à Arte, que era um espaço de arte com umas 4 galerias, com 4 espaços, né, de exposição. Cada artista era um espaço administrado por artistas, e o Sobral Centeno ele administrava uma das salas, né? Eu fiquei amigo do Nuno, o Nuno, que hoje em dia é um grande galerista. Ele na época ele estava fazendo curso de pintura, mas ele falava, eu falava, o Luiz Ernesto falava, todo mundo falava, meu, você não vai ser pintor, velho, sabe? Tipo, pensa em outra coisa aí pra você fazer. Mas esse era o objetivo dele, era estar ali mesmo, sabe, sujando a tela, mas para pensar na vida, né? E aí ele terminou o curso dele também e voltou para Portugal. E aí no meio do segundo semestre, acho que foi por setembro, ele me escreveu um e-mail falando, meu pai... E assim, antes de eu ir embora, eu dei umas fotos de umas pinturas que eu tinha feito para ele. E disse, cara, entrega pro teu pai lá, mostra para ele, sei lá, vai que ele gosta. Eu sempre tive essa coisa de ser muito... Eu vou atrás, assim, entende? Eu não tenho medo de receber um não, ou de receber uma crítica, porque eu acho que essas coisas fazem parte, né? Aquela história, o não eu já tenho, né? Então, tipo, eu tô indo atrás de uma coisa eu tô indo atrás do sim, né? De uma resposta positiva. E para isso eu preciso dar o primeiro passo. Daí eu entreguei as fotos para ele, ele voltou, mostrou pro pai dele e ele me escreveu um e-mail dizendo, vagou uma data de exposição nesse ano ainda, em dezembro, te interessa? Meu pai viu as imagens e tudo, e eu, me interessa, cara, tipo, peguei, me emburaquei no ateliê
e pintei 9 telas, grandes, assim, grandes, 150 por 150, 210 por 150, eram pinturas grandes. Fiz um canudão, peguei um dinheiro emprestado com meu pai, e que eu não tinha como pagar, sacou, na época, e fui, saca, pra lá. Nessa viagem, eu já me antecipei com essa coisa das pedras. Eu tô contando isso por causa das pedras, tá? E aí eu fiz um trabalho que ficou mais internamente, assim, ele não foi mostrado, assim, eu acho que ele mostrei uma vez só, numa exposição que eu fiz, pequena, que eu chamei de Exílio da Inércia. Esse trabalho eu peguei uma pedra em Porto Alegre, levei comigo para a cidade do Porto, aí eu larguei na praia de Lessa, peguei uma outra pedra em Lessa, larguei em Lisboa, peguei uma outra pedra em Lisboa, larguei em Londres, peguei uma outra pedra em Londres. Eu aproveitei essa viagem que eu fiquei um mês lá para conhecer alguns lugares. Então eu aproveitei essa viagem que eu já sabia o itinerário para fazer essas coletas e esses relatamentos, né? Então aí eu já comecei a reproduzir mais com consciência a brincadeira que eu fazia quando eu era moleque, sacou? E aí a questão das pedras do minério enquanto território, né? Enquanto micro território, né? Porque na verdade é uma transgressão, né? Eu pegar um pedaço do território brasileiro e entrar, é uma invasão de território em território, né? Tipo, se a gente pensar, né? É uma repatriação, enfim, dá para viajar em vários sentidos. E aí eu fui largando essas pedras nesses lugares. Assim, teve uma que eu larguei dentro de um museu, sacou? Tinha um espaço num museu que era um espaço da arquitetura para uma escultura encaixar dentro, assim, e estava sem a escultura. Daí eu botei a minha pedra ali, sacou? E tudo foi filmado e fotografado, sacou? E aí depois eu fiz um vídeo mostrando essa linha de tempo dessas ações sendo realizadas. Isso paralelo à exposição que estava acontecendo também. Essa exposição no exterior? Foi a primeira exposição no exterior, foi a primeira, isso. E já abriu outras oportunidades a partir dessa exposição? Na verdade, essa exposição abriu, assim, porque o que acontece? A carreira de ser artista é difícil, né? É difícil em vários sentidos e eu acho que financeiramente é uma questão crucial, assim. As pessoas têm suas vidas particulares, têm suas contas, têm família, têm filho para criar, né? Tem uma série de questões, né? E eu entendo, no meu entendimento, a partir da minha vivência, é que existem vários caminhos no campo da arte que um artista pode escolher para se defender, né? E para se suprir também, porque eu entendo a arte, no meu caso, né, eu não posso responder pelos outros, mas no meu caso é uma necessidade, né? Pode parecer piegas, mas é como o ar que eu respiro mesmo, sacou? Eu tenho necessidade que aquilo aconteça, sabe? Se eu fosse trabalhar em qualquer outra coisa, eu seria uma pessoa totalmente infeliz e eu ia abreviar muito a minha vida, sacou? O meu tempo de vida, com certeza. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Tá, porque essa exposição, eu era muito cru ainda. Eu estou descendo do carro aqui. Obrigado, irmão. Essa entrevista tá bem doida, né? É assim. Puta. Obrigado, hein? Essa oportunidade que eu tive de expor lá fora, aconteceu uma coisa que foi muito doida, porque eu era cru, eu era muito cru ainda na coisa, mas eu também não era bobo. Daí eu entrei. Eu ia falar, tá a cara dele. E aí ele falou, não, eu vou mandar uma carta da universidade, ele dava aula numa politécnica, né? Eu vou mandar uma carta da politécnica que vai justificar a tua chegada com as tuas pinturas e vai ficar tudo bem.
Eu falei, ok, vou fazer isso que você está dizendo então. Aí quando eu fui para lá, eu peguei um voo para Lisboa, e de Lisboa para o Porto era um aviãozinho daqueles tipo da Azul, sabe? Um charutinho pequenininho, que tinha eu e mais dois só, né? Os outros dois estavam com umas mochilinhas bem pequenininhas. E eu tava com um canudo que era da minha altura, gordo, cheio, né? E aí quando eu desci do aeroporto do Porto, com aquele canudo gigante, e os outros dois do avião com umas mochilinhas só, pô, os caras me pararam na hora, né? O que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui são umas telas, umas pinturas, eu sou artista, fui convidado pelo artista Sobral Centeno, que dá aula na Politécnica, para dar uma palestra na escola, tá aqui o convite, a carta convite. E aí os caras falam, cara, tipo, ok, parabéns, boa sorte, mas tu não vai poder entrar com isso, porque isso aqui, esse papel que você tem não quer dizer nada, sacou? Tipo, você tinha que ter feito uma exportação temporária. E eu, sabia que eu tinha que ter feito alguma coisa, tanto que eu perguntei pra ele, né? Pro Sobral, né? Aí, o que aconteceu? Para resumir, o Sobral teve que pagar uma taxa para as telas entrarem, então eu entrei no Porto devendo 1.100 euros, uma coisa assim para ele, sacou? Que foi a taxa para as 10 pinturas entrar. Então eu já entrei devendo dinheiro que eu não tinha, sacou? E aí qual foi a minha surpresa? A surpresa foi que no final da exposição, das 10, ele tinha vendido 9, tá? Então assim, eu voltei, eu paguei o que eu devia para ele, eu ainda tive que pagar os bastidores lá, que foi mais de 1.000 euros, foi uma grana, sacou? Eu paguei o que eu tinha que pagar para ele, voltei com dinheiro para pagar o meu pai ainda, que me emprestou a passagem, emprestou um dinheiro para eu subsistir lá, e ainda sobrou um dinheirinho, sacou? Então, aquilo que aconteceu mostrou para mim, porra, cara, olha só, tipo, isso que você está se aventurando agora, assim, ingressando nessa universidade, blá, blá, é um universo que pode funcionar, sacou? Pelo menos nesse momento conspirou a teu favor, sabe? Então, eu tive essa pista, né? E aí, paralelo a isso, eu já estava procurando ateliê em Porto Alegre, porque meu ateliê era bem pequeno, e aí eu encontrei um espaço e convidei o Gabriel Neto, que é um artista que mora no Rio de Janeiro também, que trabalha com desenho, ele dá aula de desenho de moda, acho que no Senac, uma coisa assim. E ele foi um dos caras que começou, ele, o Gabriel e o Jorge Soledad, foram os dois que começaram o espaço que depois foi se tornar o Ateliê Subterrânea. Não sei se tu conhece, enfim, é um espaço que eu fiz parte desde o começo, sou fundador junto com eles e com a Lilian, com o James, com o Guilherme W, enfim. A gente fez bastante coisa e ali foi uma grande escola, né? Eu, sem medo de errar, eu digo que foi uma escola muito mais importante para mim do que a própria universidade, né? Ali a gente aprendeu, eu aprendi a lidar com outros artistas, com instituições, a pensar em projeto, cavocar edital, enfim, fazer tudo aquilo que o artista tem que fazer, sacou? Uma época, né, de Porto Alegre, que foi do Subterrâneo, onde vocês estavam com esses lugares independentes, né, de ateliês de artistas. Tinha aquele espaço Torreão, que era da Elisa Tessler, né, do Jailton Moreira, que teve um bom tempo de existência, e quando a Subterrânea ela apareceu foi o final assim do Torreão, assim, eram os últimos momentos de vida dele. E aí a Subterrânea apareceu, e aí paralela à Subterrânea também apareceram outros espaços depois, mas que todos deram uma minguada muito rápido, assim, sabe? A gente que existiu durante uns 9 anos, a gente quase bateu 10, foi 9 anos que a gente existiu, a Subterrânea. Túlio, é muito experimental de vocês também, né? Imagino, porque o Subterrânea tinha isso como assim, traço, né? Um lugar experimental, né? Que vocês faziam várias coisas. Era um espaço que ele tinha um espaço de galeria na frente, ele funcionava como ateliê. No começo ele era muito ateliê, tá? Aí quando começaram a acontecer as exposições deram demanda de fala de artista, de curso, de blá blá blá, e aí o espaço começou a minguar na coisa de ateliê, porque era muito difícil para quem trabalhava com desenho ou com pintura deixar o circo armado para não perder o trabalho para o próximo expediente de trabalho e depois montar tudo de novo, entende? Então, tipo, aí os artistas começaram a procurar seus ateliês fora para o espaço da Subterrânea
existir com aquela forma... Porque foi uma coisa muito orgânica, isso aconteceu naturalmente, não foi uma coisa que a gente sentou e vamos planejar aqui, vai ser assim, assado. Não. Tipo, foi um troço que foi indo, sacou? É que nem água, sabe? Ela foi buscando o caminho, sabe? Foi isso. E o que você acha, Anne, Eu não escutei nada que você falou. Desculpa. o que você acha dentro da carreira que mudou o trabalho, mudou a forma como você se relacionava com a arte? Tá. O meu áudio tá saindo aí? Você tá ouvindo? Eu tô Você tá me tentando. ouvindo? Tá. É, eu tenho que trocar de aparelho, cara. Esse meu telefone ele tá com a conexão do, do fone com problema. O que mudou minha carreira? Ó, tá falhando o áudio. Tá O falando Rafa falou aqui. sem som? Tá sem som pra quem, gente? Não, o Rafa escreveu aqui, tá falhando o áudio. Deixa eu ver. Tá falhando pra você? Não, pra mim tá bom. O meu tá ótimo. O do Túlio que vocês não estão ouvindo, fala pra gente. Ah, tá ótimo. Ah, pode falar, Túlio. Tá pipocando, ó. O do Túlio está... O dela está ruim. Bom, enfim. Tá. Sem som, alguém falou ali. Enfim. O Franz falou. Tá. Ah, enfim, deixa eu vou falar aqui. O meu. Tu falou. Tu pediu para dar um ponto de inflexão, assim, né? O que foi um ponto de inflexão? Para mim é o Charles Watson. Eu digo isso, eu faço propaganda do escocês voador para todo mundo, sacou? Tipo, para quem puder. Ele foi o cara que fez eu. Sabe? Eu dobrar a espinha, assim. Principalmente, o processo criativo foi uma abertura, né, no melão, assim, na cabeça. E depois o procedente de propriedade que eu fiz em 2007, é isso? Que é o curso de desenho dele, né, que fica 30 dias no ateliê dele desenhando, sei lá, 12, 13, 14 horas por dia, todos os dias. Esse aí arregaçou, sabe? Eu saí percebendo um mundo diferente, as formas diferentes, o entendimento das coisas diferente. Foi bem importante para mim, assim. E eu aconselho quem puder, é um investimento que vale cada centavo. Você é um artista que já expôs em vários lugares no mundo. Como é que Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá, então vamos lá. Como é que você foi lá para fora? A gente teve essa primeira exposição e aí depois você começou a se articular para viajar ou para colocar esses trabalhos no mundo. Como foi isso? A coisa lá de fora foi assim, essa primeira viagem, essa minha experiência foi como eu contei, foi super orgânica, assim. Depois, o que aconteceu foi que o trabalho acabou indo em função da Baró, que era a galeria que eu era representado, né? Que em função da Maria Baró ser espanhola, ela tem vínculos lá fora, não só em função disso, né, mas também por isso, e ela já fazia feiras internacionais, então ela começou a levar trabalhos meus para mostrar nos estandes da Baró, né? E isso começou a ser começou a mostrar o trabalho com mais frequência, assim, o trabalho começou a ficar mais conhecido, né? Uma outra coisa que aconteceu também, que eu acho que contribuiu, essa é a própria plataforma do Instagram, porque existe esses perfis, Art Estate, Article, Collectors, tem vários, né? E esses perfis, eles postam imagens de trabalhos de vários artistas, né? E eles têm um seguidor pra cacete, né? Então, tipo, o meu trabalho começou a aparecer em alguns desses perfis e começou a pulverizar a imagem, sacou? Então, eu acho que isso também ajudou bastante pra coisa começar a ser conhecida pra fora, assim, né? do Brasil. Mas acho que é isso, cara. Foi uma coisa natural, assim, que aconteceu. E aí, em função disso, uma galeria de fora começou a ver, a outra viu, aí alguém veio falar comigo. É assim que acontece, sabe? Tipo, não tem muito...
eu vou planejar, sabe? Eu acho que o planejamento que o artista tem, assim, ó, o planejamento que o artista tem que ter, na minha opinião, é trabalhar, produzir, sacou? Porque, tipo, sem trabalho nada acontece, né? Tu tem que ter o trabalho para botar na roda e ele entrar no crivo, ser, vamos botar nessa palavra, ser julgado, ser visto, ser interpretado pelo outro, sacou? Porque, no meu entendimento, pintura, desenho, qualquer linguagem, o artista abandona a pintura, porque a pintura se abandona, tu não termina, no ateliê, tá, termina o desenho, a escultura, enfim. Só que ele não está terminado de fato, ele está para você, né? Porque você abre mão daquilo. Aí você joga pro mundo e o mundo vai trazer outras leituras, o mundo que eu digo é o espectador, né? Os curadores, o espectador, enfim, o público em geral, vai tecer outras leituras daquilo que você fez, coisas que você até nem tinha imaginado do teu trabalho, sacou? Interpretações, narrativas que tu não tinha nem visto ali, né? Isso que eu acho que é a magia do negócio. Então, eu acho que o artista tem que ter uma estratégia de produzir incessantemente, sacou? Fazer uma procura de editais, assim, de residência, porque esse é o caminho, sacou? No começo eu mandei para vários editais aqui no Brasil. Eu não entrei, cara. Eu não entrei em vários. Eu falava, puta, mas eu gosto tanto, sacou? Eu gosto tanto do que eu faço, sacou? Tipo, eu acho tão legal, mas não sou eu, né? E aí o que acontece? Uma hora entrou, sacou? Aí entrou, aí ganhou um prêmio em Ribeirão, sacou? Aí depois foi pro outro, sabe? E aí a coisa vai acontecer. Porque assim, uma vez uma pessoa me falou, a galera que está julgando os editais não são sempre os mesmos, mas às vezes repete cabeças, sacou? Em editais diferentes, né? E aí, o artista mandando para vários, mesmo não entrando, as pessoas vão vendo. E as mesmas pessoas passam por editais diferentes na banca de seleção e vê de novo, sabe? Vê de novo. E aí a pessoa começa a perceber que ele tem um corpo de trabalho, que ele tem um comprometimento com a pesquisa, e aí a pessoa entra, sacou? Tipo, é assim que funciona, sabe? Eu acho, tá? Que é assim que funciona, né? E as residências, Túlio? As residências para você foram muito importantes para a aceleração do trabalho também? Ou para a experimentação do trabalho? Você já fez algumas, né? Eu fiz algumas, as minhas residências, nenhuma foi por inscrição de edital de residência, nenhuma. Todas foram por convite, tá? Eu fiz uma residência na Ucrânia, em Donetsk, numa instituição que chama Isolatsia, que eu fui convidado pela própria dona da instituição que estava em São Paulo, no MSP Arte. Ela viu um trabalho meu no stand da Baró. Aí a Maria me chamou e falou, e eu procuro... Tem gente que diz que não é bom, mas eu acho que por um lado é necessário, assim, o artista estar nessas feiras, sabe, presente. Não precisa estar todos os dias, sacou? Mas em alguns momentos é importante, porque às vezes tem pessoas que como foi o caso desse acontecimento, assim, de estar a Luba lá, dela ver o trabalho, querer saber de quem era, ela veio conversar comigo, e ela falou, cara, e era aquele momento de ebulição da Ucrânia, né, da coisa que estava acontecendo lá com a Rússia, enfim, e ela falou, meu, teu trabalho é a síntese do momento do meu país, sacou? Era o aço e o vidro cortando, assim, um cubo, sacou? Eu quero que você faça uma residência lá, sacou? Você topa? Foi assim. Aí eu topo. E aí, aí foi um tempo de preparação, de ver a agenda e tudo mais, mas foi uma oportunidade que eu tive de ir para um extremo e trabalhar com eu me propus aí no inverno, daí ela chegou e falou, cara, nenhuma residência no inverno, tá? O inverno aqui é muito sinistro. E eu falei, cara, eu sei, eu já pesquisei, mas eu não conheço neve, assim, sacou? Eu quero trabalhar com a neve enquanto objeto escultórico, né? Eu tenho a minha intenção é essa, né? Como que eu vou fazer isso, eu não sei, mas eu quero fazer isso. Então, só no inverno para fazer isso, né, cara? Tipo, e a minha intenção era chegar no meio do inverno, assim, para pegar o meio pro final, né? Pegar a transição mesmo, porque eu queria que os projetos, que as esculturas, os objetos que eu articulei, eles se transformassem em função do degelo, né?
do que estava posto ali. Ah, então essa residência aconteceu dessa forma. E as outras também. Eu fiz uma outra com a Lucinda Bell, ah, não em Londres, numa fazenda que a família dela tem para fora, assim, que também me deu. Todas as residências me deram ensejo para coisas que eu fiz no lugar e também para coisas que eu não consegui fazer no lugar, mas ficaram pulsando e nasceram depois, sacou? Então todas elas tiveram essa coisa importante, assim, sabe? De deixar uma energia latente de coisas que eu não consegui realizar por falta de braço, por falta de recurso, enfim. E aí no momento oportuno a coisa, pum, é materializada, mas ela nasceu lá atrás, sabe? Naquele momento. E você falou sobre essa questão do artista ter que produzir muito. E ontem eu estava falando com coisas do mercado, de ir para várias feiras, assim, você tá por uma galeria. Então, assim, ir para feira, fazer exposição, é uma coisa de bastante produção. O artista ele tem que dar conta de tudo. Como é que é isso para você? Para se manter produtivo e esse tempo, né, de mercado? As feiras, eu acho que elas. Agora com essa situação que a gente está vivendo, né? As feiras vão, vão precisar. Esse modelo vai precisar se rever, né? Não sei. Eu acho que antes mesmo do Covid, o modelo já estava ficando meio colapsado, assim. Não sei. É porque é muita feira, uma atrás da outra, é tipo uma maratona, sacou? As galerias pequenas não têm braço para acompanhar isso, são caríssimas para fazer, sabe? Caríssimas mesmo. Tipo assim, em Basel, em Basel acontecem várias feiras, né? Basel, Miami, ali acontecem várias, né? Menores, assim. As menores já são caras, né? Imagina, e para entrar em Basel precisa de outros caminhos, assim, também, não é só dinheiro, né? Enfim, mas assim, elas são importantes, né? Não estou dizendo que não são. Elas são uma ferramenta, né? Existem várias ferramentas. Mesma coisa em relação ao que eu quis dizer, que o artista ele tem várias janelas que ele pode escolher, assim, sendo sincero consigo mesmo e respeitando o chamado, a vocação, né? O cara pode ser professor universitário se ele quiser, né? Se ele achar que aquilo ali vai suprir, né, uma necessidade, né, dele, assim, vai fechar um buraco, né? Ele pode, sei lá, ir para a curadoria também, ele pode, enfim, tem um monte de janela que pode ser pesquisada assim, e tentada, né? Não é só a coisa do artista e mercado, sacou? Porque isso é um jogo de dados, assim, é uma roleta russa, tá ligado? Tipo, não existe uma certeza, o meu trabalho vai rodar, sacou? Eu vou varar a arrebentação, eu vou conseguir. Não sei, sabe? Não dá para dizer, entende? Eu conheço vários artistas de trabalhos que eu gosto muito e que estão remando, sacou? Não, eu acho que eles poderiam estar em outro lugar e não estão, entende? E não depende só deles, sabe? Na verdade, depende muito pouco deles. Entende? É uma... A, a equação ela é composta por muitas variáveis, sabe? Para que a coisa desdobre, assim. É complexo. Não é simples. É. E como você acha que você navega esse meio mercado? Qual o caminho que você acha? Você identifica que você tem vários caminhos? Que você foi. Então, eu consegui me articular de uma forma que o meu trabalho eu tenho alguns parceiros, né? Eu fiquei um bom tempo com a Baró, não estou mais, agora estou com a Milan, no Brasil. Eu tenho o Piero Etugari, que é uma outra galeria que é do Uruguai e Miami, mas o Piero também é baseado na Itália, porque ele é italiano e uruguaio. Eu também trabalho com a Galeria Senda em Barcelona. Eu trabalho com a Unspace em Paris, na França, e também com uma outra galeria. Também colaboro com a Nosco do Círio em Marseille. Então, tipo, eu tenho parceiros, né, que fazem com que o meu trabalho seja visto em várias frentes diferentes, assim, né? E tem funcionado, assim.
Tem funcionado. Eu tenho conseguido... porque isso é uma coisa que eu falo desde a universidade e isso realmente acontece. O meu desejo é que, além das minhas contas, é óbvio, né? Mas o meu trabalho de agora, esse que eu realizei, está ali posto, possa pagar a produção e o desafio do próximo, tu entende? Porque isso tudo é um custo e não é barato, né? E isso tem acontecido, sabe? O meu trabalho paga o meu trabalho. E assim eu vou fazendo a roda girar, sabe? Eu tenho feito, pelo menos. Agora, exatamente, a gente falou da quarentena, né? Como é ter um trabalho tanto tempo em casa? Porque geralmente, em casa não, no ateliê, né? Porque geralmente o trabalho fica pronto e ele vai para algum lugar. Ele não tem esse tempo no ateliê, né? Como é que é isso para você? Eu não tenho ateliê faz um bom tempo, tá? Eu vou deixar as pessoas bem tristes aí, as pessoas que são, né, que pensam o ateliê como um lugar sacrossanto do artista, assim, eu não tenho faz bastante tempo. Meu ateliê principal está aqui e está no caderninho que eu faço os rabiscos. E aí eu tenho um grande parceiro que é o Bruno Borne, que também é artista e arquiteto também. E ele manja desses programas de CAD, blá, 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 e aí eu faço simulações dos trabalhos ali, gero imagens fotográficas com ele, apresento para as galerias, monto os projetos ali, né, das exposições, penso projetos futuros ali também, né, e aí vou para execução. Né. Então, e isso acontece, isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu posso estar, sei lá, eu posso estar em Zurique, ter uma ideia, fazer um rabisco, fotografar, mandar para o Bruno, troco uma ideia com ele num vídeo, como eu estou fazendo com você agora, e ele produzir um desenho, uma simulação realista dessa distância, me mandar e eu mostrar pro cara lá em Zurique, entende? Sabe? Tipo, o trabalho é bem... Ele tem ele me dá essa possibilidade, né? A forma como eu articulo ele. E outra coisa é ter base de produção, assim. Eu tenho a pessoa com quem eu trabalho, que é o Maurício Pereira, da Madeira. Trabalho desde 2013 com ele, produzindo as coisas no Brasil. O vidro soprado é com ele também, é um contato que veio através da produção com ele. E eu tenho também uma outra frente de produção de vidro soprado na Espanha e também uma produção de aço para projetos com cubo, com parte de ferragem, assim, na Espanha também, em Madrid. Então, tipo, eu tenho um ponto na Europa e um ponto aqui de produção, e isso facilita, porque daí eu não preciso exportar, entende? Trabalho daqui para lá, né? Eu produzo lá ou eu produzo aqui, né? Enfim, isso é uma estratégia que tem funcionado, assim. É uma facilidade, não precisa de trabalho É, antes, geralmente. Tem menores também, né? sim, tem menores, mas não é nem uma questão de tamanho, é uma questão de facilidade logística, tu entende? A coisa funciona bem, assim. É muito bom falar com o Túlio, porque sempre tem uma galera, assim, ó, uma galera internacional aqui, né? Mas eu vou abrir as perguntas. Tem umas perguntas pra... E Tá. não dá para pergunta, calma aí. Bom, não dá para compartilhar a pergunta, eu vou ler para você. As obras muito grandes são, via de regra, destinadas a coleções de instituições públicas? Não via de regra. Não. Tem colecionadores privados que têm trabalhos bem grandes. Como surgiu a arte na sua vida, ele já falou. E você consegue viver de arte, ele também já falou, né? Que os trabalhos, bem, te sustentam e se sustentam. Exatamente. Então, a gente queria saber o que você falaria para você há 10 anos. São quantos anos de arte? 14? 15? Não. 10 anos. 10 10 anos, para 11 anos. 10 para 11 anos. 11 anos. O que você falaria para você? O que eu falaria para mim lá no começo? Cara, eu falaria para mim o que eu falei pro meu pai e para minha mãe. Lá no começo, tá? Não, sério. Porque assim, quando eu já tinha acontecido a coisa da exposição de Portugal, tá? Eu mudei para a escultura
E aí eu fui selecionado num edital para fazer uma exposição aqui a usina do gasômetro tem uma galeria que chama Galeria Iberê Camargo, né? E eu tinha um projeto que era duas grandezas, que era um tecido de elanca gigante, uma placa de aço com cabo que passava pela sala e puxava o tecido para fora e fazia um puxava o tecido para fora da parede, assim, ele ficava como um cone, né? E, pô, eu não tinha um mísero tostão. E eu falei, pai, eu vou precisar fazer isso, o projeto foi aprovado. E ele falou, meu filho, por que você está fazendo essa faculdade? Aqueles papos, né? Por que você está fazendo essa faculdade? Vamos fazer outra coisa. Não nessas palavras, mas com essa intenção. Ele estava preocupado, e eu acho legítimo, sabe? Porque ele percebe como a coisa funciona. Pelo menos minimamente. Ele não é do campo, mas ele sabe que é um lugar mais árido, assim, é difícil. E aí eu falei, pô, pai, na boa, eu não consigo. Né, eu falei pra ele, eu não consigo fazer outra coisa, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu preciso fazer isso. E assim, ó. E aí eu trouxe essa coisa pra ele, ó, tu viu o que aconteceu em Portugal, né? Né, que tu me emprestou aquele dinheiro, tu falou, putz, isso aqui eu não vou ver nunca mais. Eu voltei e tu já tava vendo ele, né? Então, tipo, já te paguei de volta. Tu percebeu que a coisa já deu um indicativo, um sinal, né? O universo deu um sinal, sacou? Eu tenho essa coisa meio esotérica também, sacou? Eu não sou um esoterista, tá? Não sou. Mas eu acredito em energia, eu acredito em aquilo, o desejar profundo, sabe? Aquilo que você joga para o universo com muita intensidade, com muita verdade, volta para você, sacou? Não tem jeito, velho. Tipo, você tem vários exemplos para apontar mostrando isso. Então, assim, minha persuasão é forte e eu convenci eles, né? Daí ele me emprestou mais esse dinheiro para eu fazer essa instalação. E a instalação tem um prêmio aqui que chama Açorianos, é um prêmio local. E na categoria de escultura, essa exposição ganhou o prêmio, né, desse ano. Aí eu mostrei para eles, viu como, né, não voltou em dinheiro, mas voltou em, né, em prestígio, sei lá, né, e foi Conheci. visto pelos meus, pares, foi aprovado pelos meus pares, enfim, foi, né? E aí ele ficou contente pra caramba. Então, tipo, o que eu falaria pra mim agora, lá atrás, é o que eu falei pra eles lá atrás, quando eu estava lá com eles. Foi tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso produzir, eu preciso correr atrás, eu acredito muito nisso. Então, o que eu digo é isso. Quando eu falo assim, tem que produzir muito, cara, eu não estou dizendo que tem que produzir insanamente 3.000 trabalhos, deixar tudo forrado na telha de trabalho. Não, não é isso. Cada um tem um tempo e uma quantidade de despejo, assim, né, de exorcismo, sei lá, vamos chamar. O que acontece é que a pessoa com uma quantidade maior, ainda mais no começo da trajetória, ela consegue fazer uma decupagem depois daquilo e naturalmente você começa a perceber que esse trabalho aqui está mais bem resolvido do que esse aqui, sacou? Esse aqui tem uma coisa que não está legal aqui, mas se eu tirar isso aqui daqui e jogar junto com aquilo lá, olha só, pum, conversão, sabe? Então tu consegue fazer um jogo de leituras, né, com mais personagens, assim, sabe, na paisagem. Isso pode ajudar, né, o artista, né? Agora que Seja você, na linguagem que for. agora que você falou que você é esotérico, eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar. Os trabalhos novos têm cristais. Alguns têm cristais, Ah, tá. Mas, não são todos. Não são todos. Alguns têm quartzo rosa, alguns têm. mas não tem nada a ver É. com isso. Não, a pedra traz lá o significado dela, com certeza tem uma relação sim, mas não é a espinha dorsal do trabalho, tu entende? Eu resolveria ele com qualquer outro mineral que tivesse o peso necessário, tu entende? Mas com certeza, eu escolher aquela pedra foi um motivo, né? Tem alguma coisa por trás daquilo, a narrativa da própria pedra, né? Da existência dela, né? Estão perguntando aqui, para diminuir as variantes, qual o seu conselho? Diminuir as variantes, o que são as variantes? Eu não entendi quais são as variantes, tá? Tem que explicar um pouquinho. E alguém perguntou aqui também, é, gostaria de saber o melhor sobre transporte de pinturas
e trabalhos para o exterior. O Túlio não transporta, ou você sabe? Não, o Túlio não transporta obras para o exterior. Putz, aí eu acho que tem que entrar em contato com uma Millennium, com uma Alves Tegan, com uma transportadora de arte, ou mesmo até, dependendo, uma FedEx, uma DHL, e, e, e tentar a sorte, né? Porque às vezes esses trabalhos eles ficam travados na alfândega, né, cara? Tipo, isso pode acontecer, né? É, Calma aí. Onde você compra pedra? Não sei, onde você compra não, pedra? eu compro pedra em pedreira e eu Uhum. pego pedra na natureza também, né? São os dois, por exemplo, eu participei de uma exposição na Rosenfeld Porcini, que é uma galeria de Londres, tá? Não tem pedra em Londres. Eu caminhei para cacete. Eu não achei pedra. A pedra que eu precisava, eu não achei. Eu precisei pegar um trem, eu fui para casa do cacete, longe pra caramba mesmo, tá? E aí eu encontrei a pedra que eu queria, no meio da natureza, sacou? Enfim, existem esses acasos, assim, tem lugar que tem pedra pra caramba, tem lugar que não tem, cara. Ah, outra mais próxima, eu participei de uma art bar em Buenos Aires, eu achei as pedras no parque lá, mas eu demorei, sacou? Eu demorei muito pra achar. Não foi assim, não é uma cidade que tem pedra, sacou? Ah, eu tenho pedras aqui, sabe? Tipo, e assim, eu procuro nos trabalhos usar. Eu não levo a pedra do trabalho, sacou? Eu levo os periféricos, né, que compõem o trabalho, e a pedra eu procuro pegar no lugar, sacou? Se eu não encontro na natureza, eu tenho que encontrar um lugar que venda, sacou? Tipo, não tem outra alternativa, sacou? Porque me interessa essa coisa de procurar mesmo na localidade, na geografia local, assim, né? De colocar as pedras em outros locais. É, de reconfigurar essa coisa que é tão banal, né? Tipo, a gente tem aquela, eu não sei dizer bem certinho a frase do Vergara, mas que a arte traz isso, né? A pessoa perceber um meio fio ou um poste, não mais como só um meio fio ou um poste, sabe? Tipo, então eu acho que tem isso, de tu pegar coisas que são ordinárias, né? E o artista faz isso, né? Vários fazem isso, Marep faz isso, vários, vários. E aí subverte, entorta tudo e aquilo vira outra coisa, né, cara? Tipo, então a magia tá nisso, né? Eu acho. Com certeza. O que você grande diferença assim da cena de Porto Alegre? Bom, vou falar aqui do Brasil, mas você pode ir para a Europa e falar da cena europeia e a cena brasileira de arte. Você vê alguma diferença assim que você acha que é bem interessante? Porto Alegre é difícil, tá? Não, é difícil, é triste, na verdade. Eu não falo isso pra. Eu vivo aqui, eu moro aqui, é uma escolha minha, tá? Mas eu não subsisto desse lugar, sacou? Infelizmente, sabe? Eu adoraria, mas não roda aqui, né? Tenho amigos que vendem bastante trabalho aqui, que trabalham com galerias daqui, que têm sucesso nesse quesito, mas não é o meu caso. Assim, meu trabalho não sei, sabe? Não acontece. Agora, saindo dessa coisa de mercado, pensando institucionalmente, assim, Porto Alegre tem um, tem um potencial, essa é a minha leitura, tá? Não quer dizer que eu sou a única bolacha do pacote, tá? Várias pessoas têm leituras diferentes, mas pela minha experiência e pelo tempo da subterrânea, das coisas que a gente tentou fazer e não conseguiu, das coisas que a gente conseguiu fazer, Porto Alegre tem muito potencial, mas tem pouca válvula de escape, tu entende? Então é uma cidade que é problemática. Eu não sei dizer qual é a solução, não sei. Ah, não sei, cara. Não sei. Tem a Bolsa de Arte, que é uma galeria relativamente grande, assim, importante, tem bons artistas. Tem a Mamute da Niura, que é uma galeria relativamente nova, jovem, que procura fazer trabalho, assim, procura trabalhar, mas eu não sei se o colecionismo aqui é uma coisa
que não vinga. Tem colecionadores aqui? Tem, eu sei que tem, tá? Mas eles não são muitos e eles não se mostram muito também, sabe? Ficam mais reservados. Acho que compram muito de galerias de São Paulo também. Também tem isso. As instituições, o Marg está sendo muito bem administrado pelo Francisco Dalcol. Eu tive a sorte de fazer uma exposição com ele que abriu em 2019. Foi a exposição mais longa que eu fiz, porque ela ficou 1 ano montada por causa da pandemia. Isso foi legal, porque assim, isso é legal de falar. Eu disse que eu não tenho ateliê. Tá, eu tenho um espaço em São Paulo, tá, que eu chamo de ateliê, mas que é onde estão guardadas as peças, né? Hora e outra eu monto alguma coisa ali, ou então na madeira do Maurício, que trabalha comigo. Mas o espaço expositivo, mais de uma vez, se tornou um espaço de experimentação para mim. Tá? E como meu trabalho, e como alguns trabalhos que eu faço, eles, mais do que outros, eles realmente lidam com o limite. Teve peça que ela foi montada, foi constituída, né, estava ali instaurada, mas eu não sabia dizer quanto tempo aquela bola de vidro ia segurar aqueles 750 quilos de viga pressionando num ponto, né? E estava lá, né? E ficou 1 ano e pouco, sabe? Então, tipo, é legal. Essa exposição foi boa também por isso, sacou? Eu pude ver alguns trabalhos se constituindo e não entrando em colapso, sabe? Principalmente esse Atar, que são 3 vigas gigantes, que vem para o centro da sala e tem uma bolha segurando assim elas, fazendo tripé assim. Então esse museu é o museu mais importante do Rio Grande do Sul, está sendo administrado agora por um cara muito competente, não é porque é meu amigo, mas ele é mesmo. Ele já botou, ele tem uma agenda expositiva super coerente assim, sabe? Então eu acho que tem muito isso também, né? Tipo, quem é que está por trás da instituição, né? E aí a gente tem a Fundação Iberê Camargo, que tem o Museu do Álvaro Siza, que é um lugar que rodou muito, fez muita coisa, mas começou a passar por um momento financeiro complicado, e agora eles estão tentando fazer uma retomada. Eu não sei como é que tá, não sei. Tem um Santander Cultural também, que agora virou Farol Santander, que eles passaram a cobrar para entrar, e aí eu nunca mais entrei. Pois eu não sei porque esses espaços cobram para entrar, sabe? Não é um espaço de um banco? Eu não entendo isso, sinceramente. Oi? Eles têm um banco por trás, é engraçado. Né? Não é um banco por trás que é um mantenedor? Por que eu tenho que pagar para entrar ali, né? Não, sério, eu tô falando sério isso, sabe? Eu não entendo isso. A Fundação Iberê, eu até pago para entrar, tá cobrando também para entrar, porque tá precisando, sacou? Tá nos maus lençóis lá, perdeu um monte de patrocinador, eu acho que agora deu uma recuperada, pelo que eu sei, não sei. Enfim, mas Porto Alegre tem poucas instituições também, é esse o ponto que eu quero chegar, tá? Diferente de São Paulo. Eu não sei sinceramente, eu não sei se o Brasil... São Paulo é tipo um ponto fora da curva, sabe? O Rio também não tem esses lugares... O Rio de Janeiro... eu ia falar do Rio de Janeiro, eu morei aí há algum tempo. Eu não era artista aí, mas eu morei aí. O Rio de Janeiro é um lugar que ele é muito cosmopolita, sacou? Mas ele é muito provinciano ao mesmo tempo, tá? E eu acho que isso é um problema dentro do sistema, saca? É a leitura que eu faço. Mas tem instituições fortes pra caramba, CCBB, MAN, enfim, né? Casa França Brasil, enfim, tem um monte de lugar legal, assim. Eu amo o Rio de Janeiro, mas... E o Rio de Janeiro é um lugar que meu trabalho não vai, assim, vai pouco, sabe? É engraçado isso. Embora tenha alguns colecionadores que tenham meu trabalho aí, eu não fiz nenhuma exposição. Não, eu fiz uma exposição aí faz tempo. Uma galeria bem pequena, coletiva, junto com o Guilherme, junto com outros artistas. Mas foi só isso que eu me lembro. Enfim, divagando aqui. Então você achou realmente que a obra ia colapsar durante a pandemia? Como é que é? Você achou que a obra realmente ia colapsar? Não, eu não achei nada, mas eu tenho que estar preparado para esse tipo de coisa. Porque eu tive um trabalho que eu fiz, eu passei no edital aqui do Goethe uma vez, há um tempo atrás, foi em 2010, eu acho, 2009, 2010.
e eu montei um trabalho que tinha sido montado na subterrânea, e na subterrânea ele ficou montado. Era um trabalho super precário, assim, de equilíbrio precário mesmo. Mas na subterrânea ele subsistiu, ele ficou, ele não caiu, ele foi desmontado no subterrâneo, eu desmontei ele. No Getty, como mudou o lugar, e a galeria do Getty, a subterrânea é para baixo do prédio, né? Então, tipo, toda a vibração vai para a estrutura do prédio e não interfere ali embaixo. No Getty, as microvibrações da avenida da frente, e a galeria sendo no primeiro piso de um prédio, né? O trabalho, depois de 3, 4 dias, ele teve o primeiro colapso no Getty. E isso é uma história muito doida, porque eu era bem no começo da minha caminhada, e, cara, aquilo aconteceu, me ligaram de lá e falaram, teu trabalho caiu, eram 4 ou 5 blocos de concreto, cada um com 110 quilos, tipo, caiu durante o lançamento de um livro com o auditório lotado, sacou? Parecia uma bomba que tinha explodido, assim, o cara me relatando. Daí eu fui caminhando pro Getty pensando, cara, acabou minha carreira, saca, tipo assim. Aí eu cheguei lá e o diretor do Getty, o Rezauer, que era um cara muito legal, o diretor da época, né, do Getty, não que agora não seja legal, mas eu não sei quem é agora o diretor. O diretor do Getty à época, o Rezauer, que era um cara que conhecia vários artistas, era amigo do Sigmar Polk na Alemanha e de outros artistas, então, tipo, ele tinha uma sensibilidade no olhar, assim, e eu cheguei com um discurso, assim, para tentar me desculpar, para tentar explicar, e ele falou, Túlio, para. Porque, assim, naquela época, eu não tinha ainda entendido, eu não tinha olhado a paisagem inteira, eu estava olhando a árvore só por um lado, sacou? Eu estava super formalista, eu queria fazer o desenho e que o desenho ficasse, mas fazendo uma anti-engenharia, sacou? Super instável, era contraditório, sacou? O que estava aqui na minha cabeça. E ele falou, cara, olha só, acho que você não entendeu o seu próprio trabalho ainda. O seu trabalho é isso também, tá? E aí quando ele falou isso, cara, abriu uma janela que iluminou toda a sala, assim, sabe? Tipo, quando ele falou, seu trabalho é isso também, porra. E aí eu incorporei isso que aconteceu para a própria exposição, porque eu remontei o trabalho com os blocos de concreto já não tão íntegros, porque eles tiveram a primeira queda. Eu percebi que ele ia cair. Aí eu fotografei e fui mapeando fotograficamente as quedas e as remontagens, e incorporando na galeria essas fotos, fazendo um diário de visual, sacou? Datando e botando a hora. Então a peça caiu mais umas 2 ou 3 vezes, sacou? E era tipo aquele jogo de vareta, que tu larga as varetas e elas caem sempre diferente, ela sempre caía diferente, sacou? Os cubos de madeira iam para um lado, as vigas de concreto iam para o outro, sabe? E ela ia se conformando na queda também, né? Enfim. Eu queria também saber, tem duas mais perguntas ainda da galera aqui, mas eu também queria saber, você sentiu diferente os 10 anos de carreira? A gente fala, né, que na arte a gente tem o ponto dos 10 anos, assim, quando o artista fica maduro. Você sentiu? Alguém escreveu ali performático. Todos os trabalhos são performáticos, todos. Mesmo aqueles que estão parados, todos estão parados, né? Mas eles estão parados por uma questão de isometria, né? Então é uma coisa que está puxando para lá, outra que está puxando para cá, e tem uma energia que está pulsando ali sem parar, sacou? Só que ela está sendo anulada uma pela outra, né? Então a performance do material e das esculturas, ela é constante, assim, em todos os trabalhos, em todos eles. Seja por equilíbrio, seja por pressão, enfim. Tá, se eu senti o baque dos 10 anos... eu sinto o baque dos 10 anos todos os dias, desde o segundo ano. Entendi. Todo dia muda, né? Todo dia Não, cara, todo dia Cara, tipo, que eu procuro deixar os meus 2 pés cravados no chão, sacou? É o meu touro que eu tenho, tá? Eu tenho ascendência em touro. Então, tipo, meus pés estão cravados. E eu tô ligado, cara, tipo... Eu tô, mas daqui a pouco pode não estar, sacou? E isso é uma merda, entende? Eu trabalho para que isso não aconteça, sabe? Tipo... mas, enfim, a gente... Assim, o sistema, ele é cruel, tá ligado? Eu tô falando rindo para não chorar, tá? E eu acho que ter consciência disso, acho que ajuda. Acho que ajuda, tá? Porque tu já... E ter trabalho... Assim, eu tenho uma característica também de tentar me antecipar as coisas, sacou? Acho que por ter tido a experiência da subterrânea, de produzir as exposições,
ou o meu próprio trabalho que demanda essa visão além do alcance do Thundercat, assim, de tentar antecipar o que pode acontecer, sacou? Eu acho que eu procuro me colocar nesse lugar de futuro do pretérito, assim, para tentar amenizar essa questão, mas isso é uma coisa muito latente. Aí tu fala para mim, o baque dos 10 anos, como é que foi? Cara, o baque dos 10 anos acontece desde sempre porque a gente nunca sabe, entende? Eu gosto de acreditar que a coisa tá numa, como é que eu vou dizer? Tá numa crescente, não é a palavra, mas tá em movimento, sacou? Tá em movimento. E eu procuro não deixar o movimento parar, sacou? Acho que a questão é essa, né? E é claro que eu tenho que contar com o movimento de lá também que acontece, e por sorte está acontecendo, né? Então é isso, é uma por isso que eu falei que não é simples, é uma conjuntura, cara, é uma equação cheia de variáveis e não é só o artista que vai denotar o caminho ou a direção ou como vai acontecer, sabe? Tem com quem tu anda, tem com quem tu te identifica, tem um monte de coisa, cara, sabe? Tem um monte de coisa. É complicado. Mas assim, eu não tô querendo desestimular as pessoas. Eu tô querendo estimular quem não tem muita certeza. Aí sim, sabe? Se tu não tem muita certeza, entende? Desculpa aí quem não tem muita certeza, sacou? Eu digo, vai fazer outra coisa. Sério, não precisa gostar de mim. Vai fazer outra coisa, sabe? Que você vai ganhar mais e não vai perder tempo. Porque, cara, tipo, ser artista tem que ter escudo de aço, assim, sacou? Tem que ter casco duro. É. Não, é sério, é verdade o que eu tô falando. Eu sei. Por isso que eu não sou Ah, artista. ah, Você adota alguns projetos para caber no orçamento conseguindo? Não, pro orçamento conseguido ou prefere se arriscar? peraí, como é que é? Fala de novo, desculpa. Você adapta alguns projetos para caber em orçamentos conseguidos ou prefere se arriscar? Não, assim, eu não adapto o projeto, sacou? Eu tenho um projeto e ele é orçado, tá? Uhum. Se ele é orçado daquele jeito, ele vai só acontecer com aquele aporte financeiro, né? Se alguém vem falar, não, mas eu tenho isso aqui, daí eu vou falar, não, então com isso aqui eu consigo fazer aquilo ali. É outra coisa, sacou? Mas eu não vou deformar um negócio para entrar num orçamento, entende? Eu vou apresentar uma outra coisa que entre naquele orçamento, sabe? Também aquela pergunta das variantes, para diminuir as variantes que não dependem do artista, para ascensão de carreira, qual o seu conselho? Não sei se a gente tem conselho para isso, Não, desculpa mesmo. Oi, voltei? Oi, voltou. Tá, desculpa. Eu não sei quem perguntou, desculpa, cara. Se é ele ou ela, eu não sei. O conselho que eu dou é aquele que eu falei lá atrás, tipo, produzir, mostrar, inscrever em editais, mostrar, inscrever, se aproximar de outros artistas, tentar, se está começando, tentar juntar um grupo para tentar conformar eu não sei, um grupo de estudo, um ateliê, dividir espaço com outros artistas, não sei, cara. Tipo, existem estratégias para você amenizar custos, né, que no começo é difícil, e que podem surtir efeito positivo, assim, também, dentro da própria produção, né. Visitar museu, pesquisar, enfim, tentar. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, na verdade, né. Eu acho que eu estou falando que normalmente se escuta, assim, de outras pessoas que já têm um pouco mais de experiência, assim. Temos uma pergunta em espanhol. Que projetos tienes a futuro? Que projetos você tem? Projetos de trabalho, assim? Não sei. Eu tenho um projeto que passou, eu tenho alguns projetos que eu fiz que são de deslocamento, né? Eu fiz o CEP, que foi um projeto Corpo, Espaço, Percurso, que passou na Funarte em 2012, 13. Eu fiz uma residência no Uruguai, no Espaço de Arte Contemporânea, que eu fiz um outro projeto de deslocamento lá também, que eu chamei Migrações.
Eu fiz em Fênix, numa residência no FAICA, um outro projeto de deslocamento, que foi aí de bicicleta. O CEP foi correndo, o Migrações foi andando. E agora eu tenho um projeto que passou no Itaú Cultural com um amigo meu, que é fotógrafo, Anderson Astor, que é refazer Tordesilhas de bicicleta. A gente sai do Pará e termina em Laguna. Só que esse projeto está meio travado por causa da situação sanitária, assim, de saúde, né? Então a gente está esperando respostas da instituição, mas a gente está com tudo programado, logística, tudo pronto. Assim. E esses projetos, eles são projetos que acontecem para mim de uma forma a colocar o meu corpo como matéria, né? E também como tempo de pausa. Pausa não porque eu vou estar em movimento, mas é um momento, mas eu consigo ficar num momento de relaxamento mental e muita coisa acontece aqui que depois vira trabalho, tu entende? Eu tenho alguns trabalhos que nasceram durante o CEP, alguns trabalhos que nasceram durante migrações, sabe? É uma residência móvel, assim, né? E certamente ela vai culminar com uma exposição que vai trazer o que cada um de nós desenvolveu de objeto, ou de interferência na paisagem, ou de fotografia, enfim. Cada um vai articular a sua estratégia formal de uma forma, né, de um jeito. Mas esse é um projeto que já devia ter acontecido, não aconteceu por causa da pandemia, e se tornou futuro, é futuro agora, porque a gente está esperando, mas é uma coisa que está para acontecer. Outra coisa é uma exposição na Galeria Senda, em Barcelona, que também não tem data ainda em função dessa história, e uma exposição no MAC Sorocaba, que está projetado para ser durante a Trienal de Sorocaba, que eu acho que é janeiro, março, é maio, eu acho, que acontece, se eu não me engano. Tem umas coisinhas acontecendo, assim. O Rafa me está falando que o planeta vira uma bola de vidro e vocês dois das linhas que cruzam. Como é que é? Um poeta, né? O Rafa é um poeta. Muito bom, cara. Eu gosto desse moleque. Beijo, Rafa. Saudade de você, cara. Esse cara é foda. Oi. Se você tivesse um conselho para dar para os artistas que estão... Travou. Peraí. Fala de novo. Os artistas que estão começando? Se você tivesse um conselho para dar para artistas que estão... Um conselho para artista que está começando é acreditar, acreditar em si mesmo, né? Naquilo que transborda de você. Acho que é isso, cara. Tipo, porque daí que vai brotar todas as outras coisas, entende? O artista, ele não... Assim, é óbvio, né, cara? O ser humano, ele é egocêntrico por natureza, assim, uns mais, outros menos, né? O artista, então, nem se fala, né? Mas... E a questão de narcisismo também, enfim. Mas, assim, eu acho que tem que fazer um exercício de sair, tentar fazer um exercício de sair e se enxergar como uma terceira pessoa para tentar perceber o trabalho que está sendo feito sem um lado passional, sabe? Eu, de certa forma, procuro fazer isso com o meu, assim, sabe? Eu sou arrebatado pelo meu próprio trabalho, não porque eu achei, eu sou foda, qual é o trabalho que eu fiz, não. É porque a questão que eu projetei, que eu mesmo falei, putz, isso aqui não sei se vai dar certo, sabe? E quando se constitui, se conforma, eu olho e falo, puta merda. É como se fosse... A imagem que eu faço é daqueles macacos ou símios no 2001, Odisseia no Espaço, quando eles enxergam aquele monolito preto, sabe? É como eu fico diante de algumas coisas que eu mesmo faço, sabe? Eu fico olhando para aquela coisa assim, sabe? Que loucura. Teve um trabalho que eu fiz na Baró, na exposição de 2013, porque em função de tudo ter sido muito corrido, eu não consegui fazer da forma como eu queria, no sentido de ir atrás de conselhos, assim. E eu fui muito em cima do laço conversar com uma engenheira calculista que é minha amiga, que foi minha professora na faculdade e virou minha amiga. E eu mostrei um projeto para ela, e ela falou, cara, não faça isso. Não faça isso que não vai dar certo, que vai dar problema. Eu falei, cara, já está produzido, vai ser montado, né? E coincidentemente, ela estava em São Paulo na época. E ela foi na exposição.
E eu vi a cara dela quando ela viu o bagulho montado. E eu tenho certeza que que aquela pessoa, puta, eu vou ter que repensar o que eu pensei, porque isso aí não era pra tá aí, entendeu? Então, é disso que eu tô falando, sabe? Se tu conseguir te colocar o máximo possível para fora das suas paixões, quando você vê uma coisa que você mesmo fez, eu acho que ajuda até jogar isso pro mundo, sabe? E receber do mundo o rebate que ele vai te dar, positivo ou negativo, entende? Perfeito. E não se frustrar, principalmente isso, para os iniciantes. Não se frustrar, porque a frustração é um alimento importante, tá? Para fortalecer a alma, tá? Sério, é verdade. Porque, cara, eu mandei para 5, 6, 7, 8 salões, sacou? Tipo, eu não entrei neles, sabe? E eu não desisti, cara. Tem que continuar mandando. Mandando, 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 mandando. Claro, vai ter um momento de se mandar para 40 e não entrar, porra, daí, pô, né? Não, tem que ter um pouco de senso da realidade, assim, também, né? Tem que, Mas se a pessoa... Oi? tem que rever algumas coisas, como você tá mandando, É, fazendo. exatamente, 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 exatamente. Não é abandonar, mas, exatamente, talvez em algum momento abandonar, mas rever essas coisas é importante. Qual é o tipo de material que eu estou organizando, como é que são as fotos que eu estou fazendo, enfim, tem um monte... E isso é uma coisa que a universidade peca muito, sacou? A universidade não tem nenhuma cadeira que fale de mercado, que fale de sistema, que fale de como apresentar um portfólio ou montar um portfólio. Não tem uma regra para isso. Mas, pô, eu já vi coisas que, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não, sério, é difícil. Então, tipo, eu acho que isso seria bem importante de acontecer dentro desse âmbito acadêmico, assim, ou de ensino, né, que se propõe a ensinar, né? É outra coisa, faculdade de arte, cara, tipo, eu não sei, é estranho. A artista não precisa de faculdade, sacou? Não, sério, eu não. Eu concordo, eu tô rindo porque é real isso. A faculdade de arte, ela ensina coisas que você não vai usar durante a sua carreira, né? Ensinar. Sabe? Não, assim, eu fiz boas amizades, eu conheci as pessoas que construíram a subterrânea comigo na faculdade, eu tive bons professores, tive péssimos professores, também tive. E tem um diploma que vai me dar direito à cadeia especial se eu for preso. Se for. É isso, cara. Porque, não, sério, eu acho assim, eu acho que um parque Lage tem muito mais potência na aproximação e nos caminhos e nas janelas que pode abrir com o artista do que uma universidade. Desculpa, universidade. Se for. Desculpa, academia, mas eu acho, sinceramente. Isso, Túlio, fala bem do Parque Lage mesmo. É uma coisa que eu me... Mas eu não ganho nada por isso, mas é um lugar especial, cara, é um lugar diferente. É. Sério, é sério isso. Como é que a gente está de tempo? Eu vou precisar... A gente tem que ir, exatamente. Túlio, muito obrigada pela essa maravilhosa, por esse papo. Ó, eu quero pedir desculpa às pessoas aí que se ofenderam com alguma coisa que eu tenha falado, tá? Mas são só... É o que eu penso, sacou? Tipo, não é a verdade absoluta, tá? Então não se sintam totalmente ofendidos, mas se tiver em parte ofendido, pode ser, né? É sinal que... É legal quando a pessoa é cutucada também, né? Eu acho que é importante. Ó, muito obrigada Eu pelo agradeço. maravilhoso. E espero ouvir dos próximos projetos. Um beijo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Beijo grande, obrigado pelo espaço, tá? E tamo junto. Qualquer coisa eu tô aqui. Tamo junto.